Como criar uma agenda de visitas no Excel, utilizando o banco de dados Microsoft Access, aula 5. Então, antes de começarmos o vídeo, eu quero dizer a você que chegamos à nossa marca de 8.000 inscritos. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado e a você que tem acreditado nesse canal e tem se inscrito. O meu muito obrigado. Então, observe, esse é o nosso formulário. Já colocamos uma imagem no nosso menu e observe que as nossas bordas, vou até mostrar para vocês antes de eu realmente mostrar o que vamos estar fazendo. Então vamos lá para o partes, ó. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, ou simplesmente a gente poderia ter pressionado Alt mais F11. Exibir, Project Explorer. O nosso formulário aqui é o FRM principal, eu não vou mais precisar desse Userform 1. Vamos excluir o mesmo? É muito simples, clico sobre ele, com o botão direito, clico em remover Userform. Observe que ele vai me perguntar se desejo exportar antes de eu excluir. No meu caso eu não quero exportar, então vou clicar no não e apenas excluir. Então duplo clique no meu FRM principal. Esse é o nosso formulário. Observe que eu vou aumentar aqui um pouco a área do form. Ó. Se eu executar agora, repare o que acontece. Ó. O meu controle multipage, ele não acompanha o espaçamento do meu form. Como eu disse para vocês na aula passada, não há necessidade de eu fazer isso daqui. Ó. Se eu quiser arrastar aqui, obviamente, eu posso fazer. Porém, observe que meu form não pega toda a área da minha tela. Então, se eu criar um código que pegue toda a área da minha tela, o que é que vocês acham que vai acontecer com esse controle multipage? Vocês acham que ele vai acompanhar junto? Vamos ver na prática. Então, vou dar um duplo clique no meu Userform. Repare que o meu Userform, para me ter acesso, eu vou clicar fora da minha page, ou seja, do meu controle multipage. Então, vou clicar aqui nessa área cinzenta, duplo clique. E observe que eu estou dentro do evento Initialize, ou seja, quando o form é inicializado, ele executa alguma ação. Então aqui a gente já tem o nosso comando para esconder os cabeçalhos do nosso controle multipage. Já temos o nosso código para ativar a minha page 0, ou seja, a minha page menu como ativa. E já temos o nosso código para colocar os nossos cabeçalhos no nosso controle list view. Então, aqui mesmo, ó, aqui na parte de cima, eu vou colocar um código para que o nosso formulário, ao ser aberto, ele pegue as medidas da minha aplicação, ou seja, ele pega as medidas do monitor, basicamente, do monitor, e redimensiona o tamanho do nosso formulário. Em outras palavras, se eu executar agora, observe que meu formulário, como eu não criei do tamanho desse monitor, que também não é o ideal que se faça isso, pois se alguém for executar no monitor menor, obviamente, muitas das suas funções do seu formulário serão escondidas. Então, o ideal é que você crie uma aplicação para um monitor, o menor, por exemplo, de 14 polegadas. Então, se couber em um de 14 polegadas, com certeza vai caber em todos. Entenderam a lógica? Eu crio para um monitor menor, e desse monitor menor, eu tenho um código que vai se redimensionar o tamanho do meu formulário. Não confunda uma coisa, o que vai se redimensionar é o tamanho do formulário, e basicamente as larguras do meu controle multipage. Os objetos até dá para fazer, mas seria algo muito mais complicado. Então vamos lá, como é que eu faço para redimensionar o tamanho do form com relação ao tamanho do meu monitor? Então vou dar um duplo clique no meu Userform. Aqui mesmo, eu poderia colocar o código aqui abaixo? Poderia, mas vamos colocar aqui acima. Dentro do evento Initialize, o que é que eu vou estar fazendo aqui basicamente? Vou colocar nossa estrutura with, que quer dizer com quem? Vou colocar o meu me. Como eu estou colocando o it, me, dentro do evento Initialize do meu form, poderia ser dentro de outro evento também. Mas como eu estou colocando dentro do evento do objeto Userform, o VBA é uma linguagem muito inteligente e vai entender que eu estou querendo trabalhar com as propriedades do meu próprio Userform. Então não há necessidade, nesse caso, de eu colocar me.Userform. Observe, tanto é que ele nem reconhece. Ó. Porém, ao colocar o me e dentro do evento Initialize desse form, o VBA vai interpretar que eu estou querendo trabalhar com as propriedades do meu me. Quem é o me? Nesse caso aqui, o Userform. Então, o que é que eu vou estar colocando aqui? Eu vou estar colocando a propriedade. Eu vou estar querendo capturar, por exemplo, a largura.
eu quero que o meu form capture a largura da minha aplicação. Então, a aplicação nada mais é de em que tela vai estar sendo aberto o meu formulário, em outras palavras. Então, para que eu pegue a largura, eu vou trabalhar com a propriedade .width. Ou seja, vou trabalhar com a largura do meu form. Vou colocar igual a quê? Eu quero capturar a largura da minha aplicação. Então, vou colocar application.width também. Então, aqui eu estou capturando. Observe o seguinte, ó. O que estiver após o sinal de igualdade, que no nosso caso é o application.width, ou seja, eu estou capturando a largura, width. Um detalhe. Quando eu comecei a programar, eu sempre peguei essas palavras meio estranhas, já que eu não tinha tanto costume com o inglês, e jogava no Google Tradutor. Então, o Google Tradutor foi um dos meus professores. Então, o que quer dizer width? Jogue lá no Google Tradutor que você vai ver que ele vai lhe definir como largura. Então, a largura de quem? Da minha aplicação. Então, a largura da minha aplicação vai estar sendo vai estar sendo lançada na largura do meu form. Entenderam? Eu vou pegar a largura da minha aplicação e vou estar armazenando na largura do meu form. Simplesmente assim. E a altura, como é que eu faço? .rate. E é o mesmo comando, ó. Obviamente eu vou alterar só a propriedade. Application. Repare que eu digitei de forma errada. Application.rate. E pronto, ó. Se eu colocar o end width, que eu sou obrigado a colocar para fechar a nossa estrutura width, se eu executar, simplesmente com essa estrutura bem simples, eu já consigo fazer o meu formulário ficar largo, tanto na largura como alto no comprimento, perfeito? Então vou executar e repare, ó, meu formulário pegou toda a tela. Observe, pegou toda a minha tela. Se eu tivesse executado esse mesmo comando dentro do monitor menor, o meu aqui no caso é de 18 polegadas. Se eu tivesse executado no tamanho de 14, ele também se redimensionaria conforme o tamanho do monitor. Se eu executasse no maior que o meu, também se redimensionaria. Mas observe que o meu controle multipage, ó, não acompanhou. O ideal é que ele também acompanhe. Perfeito? Pois você há de concordar comigo que não fica nada interessante, nada profissional a nossa aplicação. Ó. Vou mudar aqui de páginas. Observe que eu estou dentro do meu controle multipage. Porém, observe que ele não está alargando. Então vamos fazer com que ele se redimensione. Então, agora a gente vai trabalhar com um evento muito interessante do próprio ZForm. Aqui eu estou utilizando o evento initialize, ou seja, quando ele inicializa, ele executa alguma ação. Agora eu vou trabalhar com o evento do ZForm, que quando ele se redimensiona, ou seja, quando ele aumenta, ele vai executar alguma outra ação. Perfeito? Então vamos lá. Vou fechar o meu form. Duplo clique no nosso userForm novamente. Vou sair do evento initialize. Repare, ó, eu estou dentro do userForm. Estou utilizando o evento initialize desse userForm. Repare que tem inúmeros eventos. Eu vou querer esse evento aqui, ó, resist. Perfeito? Observe que eu estou neste evento e eu fui redirecionar aqui para baixo, ó. Então está aqui o comando que eu estou utilizando. Então, não tem problema nenhum se eu der o Ctrl X nele, vou recortar e vou colar lá no topo, só para ficar mais fácil aqui a explicação, para que possamos entender, ó. E observe que eu vou deixar bem abaixo aqui, ó, do userForm initialize. Também só por coincidência, não tem problema nenhum. Então aqui o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar declarando duas variáveis. Vou colocar o nosso DIN. Lembre-se o seguinte, se você está iniciando no VBA, eu quero lhe dizer o seguinte, para que o VBA interprete que você está declarando uma variável, você é obrigado, na linguagem VBA, Visual Basic for Application, colocar o DIN. E aí você coloca o nome da sua variável de acordo com o que você entende que ela vai estar sendo utilizada, perfeito? Obviamente eu não estou me referindo à classificação, mas sim o nome. O nome, você pode dar um nome que você bem entender. Mas eu sugiro que sempre utilize um nome bem intuitivo, para que quando você olhe para a sua variável, você já imagine para que ela serve. Até para que outras pessoas que utilizam o mesmo projeto que você, que esteja também desenvolvendo junto com a sua pessoa, no caso, possa também estar entendendo o funcionamento da sua variável. Obviamente a gente pode estar comentando, mas você já pode, obviamente, já estar utilizando uma variável bem entendida. Então, por exemplo, eu quero aqui capturar a altura e a largura. Ou seja, nada melhor do que eu criar uma variável chamada altura. Você há de concordar comigo. E eu vou colocar do tipo
integer, ou seja, vai armazenar números inteiros. Dim largura, observe, e eu vou declarar também do tipo integer. Observe que eu digitei aqui errado, vamos corrigir. E o que eu vou estar fazendo agora? Agora, obviamente, eu vou estar manipulando essas variáveis. E a gente vai estar trabalhando da seguinte forma. Eu vou estar capturando a largura e a altura, não mais da aplicação, e sim do userform. Então, como é que eu faço isso? Vou pegar a minha variável altura, vou dizer que ela é igual, como é o nome do nosso formulário, frm principal. Ponto. Eu quero passar a largura do meu frm principal, que é o nosso userform, para a minha variável altura. Então, que propriedade eu vou estar utilizando para o frm principal? Quem respondeu rate, acertou. Ou seja, eu estou pegando a altura do meu form e estou repassando para a minha variável altura. Se você já raciocinou aí que eu vou fazer o mesmo procedimento para a largura, acertou. Então, eu vou colocar a minha largura. Observe um detalhe muito importante que eu sempre friso. Observe que eu digitei errado. Se eu sair da linha de comando, vai ficar errado, perfeito? Porém, se eu colocasse minúsculo, ficou também errado. Porém, se eu tivesse digitado de forma correta, esse nome da variável iria acompanhar essa variável aqui, Então, por isso que eu sempre friso que é importante eu colocar as iniciais maiúsculas. Por quê? Porque se eu digitar errado, de cara eu consigo ver que eu digitei realmente errado. Observe, aqui está maiúsculo, a inicial é minha variável, e aqui está minúsculo. Ou seja, eu digitei alguma coisa errada. Então, se eu vim aqui, corrigir, largura, se eu sair da linha de comando, ela já fica maiúscula. Ou seja, eu digitei de forma correta. Então, eu vou colocar igual. Igual a quê? O meu frm principal. Ponto. Width. Ou seja, eu vou estar capturando a largura do meu userform. Vou estar capturando a largura do meu userform e vou estar repassando para a minha variável largura. E aí, o que é que eu faço? Eu vou estar chamando o meu objeto multipédio, que é o nosso objeto lá que está no meio do meu form e que não está acompanhando o tamanho do meu userform. Então, eu quero que ele capture. Vou pegar as variáveis, altura e largura, e vou passar os seus valores para a largura e a altura de quem? Do meu multipédio. Entenderam a lógica? É bem simples. Então, antes de eu chamar a propriedade e o objeto, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, exibir, Project Explorer, FM principal. Esse é o nosso, que nome é esse controle? Vamos mostrar aqui para vocês, propriedades. Observe que aqui eu estou na page 1, page 2, page 3. Lembre-se que para que eu possa selecionar o meu controle que eu estou utilizando agora, vou clicar sobre ele, porém eu não estou visualizando o nome do controle nem suas propriedades, pois ao clicar sobre o objeto em si, ele só me mostra que eu estou na page tal. Vou clicar fora, se eu clicar de novo, ele está me dizendo que eu estou na page 5, mas eu não quero usar a page 5, eu quero usar o objeto em si. Então lembre-se que eu tenho que vir aqui nessa caixinha e selecionar multipage 1, que é o nome do objeto, E tá aqui essas propriedades, ou seja, eu vou querer redimensionar o meu multipage com o tamanho do meu form. Então vou dar um duplo clique no meu userform, vou voltar novamente para o nosso código, só subir aqui um pouquinho, nosso código está logo aqui acima, e eu vou agora pegar a variável altura e a variável largura, e vou lançar dentro da largura e altura do meu multipage. Simples assim. Posso colocar o meu mi para facilitar ainda a minha digitação, mi.multi. Observe que o meu multipage já está aqui abaixo. Selecionei, dou um tab, ponto, width. Ou seja, a largura do meu multipage vai ser igual a quê? Largura. Entenderam a lógica? mi.multipage1.weight igual altura. Se eu executar agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu posso executar por aqui mesmo. Executei. E observe que o meu controle multipage, que é esse controle que está com esse fundo aqui azul. Lembrando que esse fundo azul só está em uma page. O controle multipage é tudo isso daqui, todo esse quadrado. Então observe que ele acompanhou a largura do meu form. Se eu mudar aqui de página, observe, vou mudar aqui.
Esse está com fundo branco, essa page. O histórico está com fundo branco ou meio cinzento. E repare que está acompanhando, ó. Perfeito? Então, hoje fizemos uma live. Infelizmente, o vídeo aqui vai ficar um pouco curto, até porque não vou conseguir trazer mais conteúdos para vocês. Mas agradeço novamente de coração por você ter se inscrevido no nosso canal. Eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo já seja inscrito. Caso não seja inscrito, volto a frisar que possa estar se inscrevendo no nosso canal Programador Excel VBA. Vai ter o botãozinho aqui vermelho. Caso você ainda não seja inscrito, você clica nele e ativa o sininho para que você esteja apto a assistir a todos os nossos vídeos. Observe que essa é a quinta aula, já teve 4 aulas antes dessa. Então aqui com essa imagenzinha na capa amarela, porém vai ter a playlist completa, que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Então, ao clicar na nossa playlist, você vai assistir os vídeos sequencialmente. Se possível também, possa estar se inscrevendo no canal William Oliveira, que é o nosso parceiro aqui. Ajude o mesmo. É muito importante que você possa estar se inscrevendo nos canais de Excel. Assim, o pessoal se estimula e traz mais conteúdo de forma gratuita para a gente. E muito obrigado mesmo por ter atingido os nossos 8.000 inscritos. Observe que até passamos. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu!